Sobre o Flamengo, de olho em um ex-jogador do Vasco. Trata-se de Evander. Você lembra dele? Ele é filho do Evandro, que é empresário do próprio Evander e também do Wagner Love. O Evander surgiu muito cedo no Vasco, acabou sendo negociado, fez bom papel na Dinamarca e foi contratado no final da temporada passada e início desse ano por um time da Major League Soccer, o Portland Timbers. Jogador de só 25 anos de idade, que atuou como meio atacante, mas também como atacante de lado de campo, fez uma temporada espetacular. 29 jogos, 11 gols e 4 assistências. Ele foi eleito pela torcida como o melhor jogador do Portland Timbers na temporada. Detalhe importante, ele já havia sido a contratação mais cara da história do Portland, 53 milhões de reais, e tem contrato até 2026. Não é a primeira vez que o Flamengo demonstra a intenção de contratar o Evander, mas talvez seja o momento mais complicado desse negócio por conta da ótima fase do Evander, que gostaria de voltar ao Brasil, vê com bons olhos essa possibilidade e, se contratado, ele chega para o lugar que hoje é de Everton Ribeiro, o que ajuda a entender por que da dificuldade que o Flamengo tem imposto para a renovação do Everton Ribeiro. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o Vasco tem direito a 3,5% dessa negociação como clube formador. Se o Flamengo de fato fechar a compra do atleta junto ao Portland Timbers, vai pagar uma grana ao Cruz Maltino. Só mais duas coisas sobre o Flamengo. Negociação com o Léo Ortiz segue em compasso de espera, o Flamengo pressionando o Léo Ortiz também para que o Red Bull possa fazer negócio, mas se vocês voltarem alguns dias atrás, vocês vão lembrar que eu contei para vocês que o Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, também interessa ao Flamengo. Diante da dificuldade imposta pela Roma por Matias Vinha, os italianos querem 10 milhões de euros a todo custo. O Flamengo já cogita fechar a contratação do Juninho Capixaba junto ao Red Bull Bragantino. A oferta, de acordo com o GE publicada nas últimas horas, é de um Flamengo disposto a pagar entre 11 e 12 milhões de euros para ficar com o Léo Ortiz e com o Juninho Capixaba. Nessa negociação, o clube ainda incluiria o Mateuzinho e também o atacante André, que está emprestado ao Estrela Amadora. Esses atletas iriam para o Red Bull Bragantino. O Bragantino ganharia 12 milhões de euros e liberaria Ortiz e Juninho. O contrato de Everton Ribeiro e essa novela, então, continua. O Everton Ribeiro gostaria de renovar por 2 anos, o Flamengo gostaria de uma renovação por 1 ano, então tem esse entrave. O Everton Ribeiro até toparia essa renovação por 1 ano, mas com metas estabelecidas para uma renovação automática. Então fica ainda essa indefinição. E com isso, então, o Flamengo também monitora, olha para o mercado, segundo o GE, Evander, jovem de 25 anos, foi até revelado pelo Vasco da Gama e hoje joga nos Estados Unidos, é um nome que vem sendo monitorado pelo Flamengo. E a gente fala, então, dessa dupla também do Red Bull Bragantino, que o Flamengo está de olho. A gente já vem falando desse interesse no zagueiro Léo Ortiz há algumas semanas e o rubro-negro também interessado no lateral Juninho Capixaba. Segundo o GE, o Flamengo ofereceu ao Red Bull Bragantino 60 milhões de reais pela dupla e envolveria também alguns jogadores nessa negociação. E o interesse em Juninho Capixaba é muito também por conta de Matias Vinha, que pertence à Roma, e o clube italiano gostaria de liberar o jogador apenas por 10 milhões de euros, e esse valor é considerado alto pelo Flamengo. Então, o rubro-negro segue com essa negociação, mas também de olho em Juninho Capixaba. Essas, então, as negociações do rubro-negro, qual será essa versão para 2024? O certo é que De La Cruz já está acertado e chega para reforçar esse Flamengo com status de titular. Dani, volto com você. Boa, Beta, obrigada. As informações direto do Rio de Janeiro. A gente dá uma olhada aqui nos números, né, do Léo Ortiz na temporada que ele fez, muito boa temporada pelo Red Bull Bragantino. Foi 22 vezes a campo com a camisa do Bragantino. Ações com bola, foi o segundo do clube em número de ações com bola, e enquanto teve em campo foi o primeiro em passes certos por jogo, passes verticais, duelos aéreos vencidos, rebatidas, e o segundo em interceptações. Teve 3 gols marcados. André, eu acho que tem bastante coisa aqui pra gente olhar nessa negociação, que é, primeiro, o fato da Roma não ter pressa em negociar o Vinha e negociá-lo por um preço que para o Brasil é muito alto, né? A Roma tem a esperança ainda de uma proposta do mercado europeu. Isso esfria a negociação e faz com que o Flamengo mude um pouco esse olhar para o Capixaba. Aí oferece entre 11 e 12 de euros por 2 jogadores, envolvendo, quem sabe, o Mateuzinho numa ida para o Bragantino. Te parece uma negociação mais viável dentro dos moldes do futebol brasileiro e, assim, pensando em cada clube, boa para eles? Eu acho que sim, especialmente pensando nos clubes. Por quê?
Vamos imaginar o mercado do futebol brasileiro no fim de ano como uma boa festa de virada, que a gente espera, né, seja a festa de todo mundo que nos assiste. Tem aquele buffet maravilhoso, só que no caso dos clubes, aqui no fim de ano do futebol brasileiro, o buffet não é para todo mundo, menos para o Flamengo. O Flamengo olha para o buffet e pode escolher. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, isso eu não quero, aquilo eu quero também. Mas também, aquilo eu quero também. E o Flamengo ele pode se comportar dessa maneira diante de tantas ofertas e tantas escolhas. Os outros clubes não podem. E o Red Bull Bragantino, por projeto, por característica, pela forma como é administrado, a forma como revela e negocia, não fica chateado quando vem alguém interessado com olhos grandes em seus destaques. Sim. Não enxerga nenhum dos seus jogadores como, não, aqui esse é intocável, esse não vai. Para muita gente, o Capixaba é o melhor lateral da temporada, né? Os dois, o Ortiz e o Capixaba, são destaques indiscutíveis do Red Bull Bragantino. Mas seria muito ruim para o Bragantino perder esses dois jogadores de uma vez só? Sim e não. Sim, porque eles estão estabelecidos, especialmente o Ortiz. Agora, o projeto do Red Bull Bragantino é um projeto que prevê essa fila andando dentro do seu próprio time de futebol. E o Bragantino vai investir esse dinheiro, o Bragantino vai revelar jogadores, o Bragantino vai desenvolver outros, o Bragantino vai continuar fazendo o que ele faz. Dá para entender perfeitamente por que o Flamengo quer esses dois jogadores, o Ortiz e o Capixaba, principalmente o Ortiz pela maneira como ele se comporta, estatística de passes verticais, iniciando movimentos, saída de jogo, isso cai assim como uma luva naquilo que o Tite entende como o futebol que o Flamengo deve jogar sob o seu comando, em todas as condições, pensando no melhor possível. E assim, é uma questão de negociação, a gente não sabe. Se for, a tendência é as coisas se acertarem. Sim. Porque o Flamengo tem o necessário para resolver esse problema, porque ele olha para esse buffet, escolhe e pega. Até porque o próprio Léo Ortiz já pediu que os valores fossem um pouco melhor olhados, né, digamos assim. O Flamengo, no primeiro momento, oferece 5 milhões de euros, o Bragantino sinaliza com não, quer o dobro. E aí o Ortiz entra em negociação para falar, não, isso está fora do futebol brasileiro, eu gostaria de vestir essa camisa, então vamos negociar de outra maneira. A gente sabe o peso que isso tem hoje em dia. Isso é praticamente definitivo. É isso, então vamos aguardar para saber a expectativa para Léo Ortiz e Capixaba. O Flamengo busca um lateral esquerdo no mercado, tenta ainda Matias Vinha, mas a negociação esfria um pouco. Vamos falar do Léo Ortiz e Juninho Capixaba, porque o GE noticiou que o Flamengo sinalizou com cerca de 60 milhões por Ortiz e Capixaba e ainda busca acordo com o Red Bull Bragantino. Lateral Mateuzinho é uma das alternativas de composição no negócio, mas há possibilidade também de atacante André, emprestado em Portugal, ser envolvido na negociação. Nossa, é muito sim. Mas enfim, vamos direto para a informação. O Flamengo insiste na contratação do zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, e espera fechar com mais um jogador do clube paulista, o lateral esquerdo Juninho Capixaba. O rubro-negro sinalizou com oferta que beira os 60 milhões de reais, em torno de 11 a 12 milhões de euros pela dupla. Ainda há a expectativa do aceite de Mateuzinho para a equipe paulista. Ainda tem o atacante André. Enfim, galera, olha só. O que eu sei, tá? Eu não tenho a confirmação que de fato o Flamengo quer contratar o Juninho Capixaba. O que eu sei em relação ao Léo Ortiz, eu já falei no vídeo de ontem. Está travando no valor. O Red Bull Bragantino a todo momento faz novas exigências. Enfim, valor alto. O Flamengo ainda não conseguiu chegar no valor que o Red Bull Bragantino deseja pagar, e até a fonte falou, o problema não é nem só valor, porque eu acho que valor o Flamengo pode até chegar, o problema também é a forma de pagamento, composição dos direitos econômicos, porque o Red Bull Bragantino não é dono de 100%, uma parte é do jogador e dos empresários. Enfim, tá travado. O Flamengo continua insistindo no Léo Ortiz, porque o Tite quer o Léo Ortiz de qualquer jeito. Plano A, Félix Torres, contratado pelo Corinthians, a gente também vai falar sobre isso, foi um jogador muito oferecido ao Flamengo. O Flamengo até gostou, só que o Tite insiste na contratação do Léo Ortiz. É uma pedida do Tite, é um desejo do Tite. Eu acho que a diretoria está certa, quer responder ali, quer dar o que o Tite está pedindo, quer dar para ele, e está tentando. Só que, óbvio, não dá para fazer loucuras financeiras. Particularmente, acho que o Vasco, por exemplo, fez uma loucura financeira. Contratou o João Vitor junto a Benfica, jogador que não deu certo na Europa, por 8 milhões de euros.
42 milhões de reais. O Léo Ortiz, ele rende muito mais que o João Vitor, a gente sabe disso. E o Flamengo vai pagar menos por ele caso a contratação seja finalizada. Então, segundo o GE, o Flamengo também querendo o Juninho Capixaba. Aí vão me perguntar assim, pô, Vene, com o Flamengo querendo o Juninho Capixaba, então o Vina já era, está descartado pela diretoria do Flamengo? A informação que eu tenho é que não. Muito pelo contrário, o Tite ligou para o jogador durante essa semana, vem mantendo contato com o jogador, ligou para apresentar o projeto para ele, para falar sobre posicionamento, enfim, para falar de Flamengo, obviamente, porque o Vina, ele quer jogar no Flamengo, já disse isso para Roma, só que o Flamengo também ainda não chegou a um acordo com o time italiano. Nesse caso do Vina, é assim, o Flamengo fez uma proposta de 6 milhões de euros, a Roma pede 10, vão conversar, eles vão conversando. Só que o Flamengo mantém o interesse. A informação é essa, isso que é o mais importante. Porque muita gente está achando que com o Flamengo querendo o Juninho Capixaba, o Vina está descartado. Não, muito pelo contrário, eu repito, o Tite ligou para o jogador uruguaio, conversou com ele, tá? Então o Flamengo tem o desejo de contar com o Vina ainda e vai insistir nessa contratação, vem mantendo contato com o time italiano, que no caso é a Roma. Lembrando que o Vina pertence à Roma, está emprestado ao Sassuolo, só que nesse acordo entre Roma e Sassuolo, a Roma pode pedir o retorno do Vina, caso ele seja vendido, e aí o Sassuolo teria direito a uma taxa de vitrine. Geralmente essa taxa de vitrine é em torno de 10% do valor da operação. Supondo que o Flamengo compre o Vina junto à Roma por 10 mil euros, o Sassuolo terá 10% dessa operação aí, que se não me engano, eu não sou muito bom em matemática, mas enfim, 1 milhão de euros cairia na conta do Sassuolo. Galera, então é isso, o Flamengo continua insistindo aí no Vina, na contratação, o que eu acho certo. Mas toda contratação no Flamengo se torna novela, gente. Pare e analisa. Olha o nível de contratação que o Flamengo tenta fazer. De La Cruz no River Plate, Léo Ortiz, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro em 2023, jogador mais importante do Red Bull Bragantino, capitão. Vina, jogador importantíssimo lá no Sassuolo, pertence à Roma. Olha isso, cara. Então o Flamengo está mirando alto. Tem o Evander ainda, que a gente trouxe essa informação em primeira mão ontem, jogador que está na MLS. O Flamengo vai tentar, continua tentando a contratação desse jogador por compra, tá? O Flamengo quer comprar o Evander. Então são contratações difíceis. O Evander está na MLS, é mais fácil. Não, cara. O time da MLS acabou de investir mais de 50 milhões de reais para contratar o jogador. Vocês acham que é fácil? Óbvio que não. É porque o Flamengo mira alto, não tem jeito. Quando mira alto, a dificuldade é maior para conseguir esse tipo de contratação. A gente fala muito em possíveis chegadas e a imprensa internacional está noticiando possível saída do Ayrton Lucas. O jornalista Rudi Galete noticiou que o Al Hilal, após a tentativa concreta no verão passado, retomou os contatos com Ayrton Lucas. O técnico do clube, Jorge Jesus, pediu um novo lateral esquerdo em janeiro e o jogador do Flamengo é alvo principal. Bom, vamos lá. Aqui ele não disse em nenhum momento que já tem proposta, só diz que o Al Hilal tem interesse na contratação do Ayrton Lucas, pode até ter interesse, mas eu vou trazer informação do lado do Flamengo e do lado do jogador. Em nenhum momento abriram conversa, em nenhum momento abriram negociação, muito menos fizeram proposta. Então, para aqueles que acham que o Flamengo pode perder o Ayrton Lucas agora, acho muito pouco provável que isso aconteça. O Flamengo não quer vender jogador, já falei isso para vocês, o Flamengo não tem essa pretensão, ainda mais o Ayrton Lucas, muito difícil o Flamengo acertar a venda de um jogador tão importante como é o Ayrton Lucas. Mas se o Vina vier, ele é reserva, gente. O Flamengo, a ideia do Flamengo é ter 2 times, e tá certo. Não adianta você contratar o Vina e depois aí você vende o Ayrton Lucas, não faz o menor sentido. Aí faz sentido ir atrás do Juninho Capixaba. Mas a informação que eu tenho é que o Flamengo não está negociando o Ayrton Lucas. E o Corinthians entrou na briga aí pelo atacante Luiz Henrique. Segundo o jornalista Samir Carvalho, o Corinthians formalizou ao Real Betis uma proposta pelo atacante. Antes, em fase de consulta, a nova diretoria do Timão já avançou nas tratativas e fez uma oferta oficial pelo jogador. Aqui ele não diz se é empréstimo, se é compra, só disse que foi uma oferta inicial. Se for empréstimo, vai entrar naquilo que Flamengo e Fluminense entraram. O Real Betis tem prioridade em vender.
quer vender o Luiz Henrique, não quer emprestar. O Flamengo fez proposta de empréstimo, o Fluminense fez proposta de empréstimo. Se o Corinthians fez proposta de empréstimo, vai entrar nessa. Agora, se fez proposta de compra, pode sair na frente da dupla Fla-Flu. O Conselho Deliberativo do Fla aprovou a proposta da PixBet de 170 milhões de reais por 2 anos. Ou seja, o Flamengo passa até agora o patrocínio da PixBet no peito da camisa, rendendo 85 milhões de reais por ano. O atual contrato com o BRB garantia ao Flamengo 35 milhões de reais, um salto de 50 milhões. Até então, o maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro era do São Paulo, recém-fechado com a Superbet, 52 milhões de reais por temporada, com a diferença de que o São Paulo recebe 52 milhões pelo peito e pelas costas. O Flamengo vai ficar com 85 milhões apenas pelo peito, as costas têm um outro patrocínio. Você pode estar se perguntando, mas e o BRB, Nicola? O BRB acertou de ficar no omoplata da camisa do Flamengo por apenas 3 meses, pagando 6 milhões e 200 mil reais. Você está sentado? Camisa do Flamengo passa a valer, depois desse acordo com a PixBet, um incrível número de 225 milhões de reais por temporada. Vale a lembrança de que desses 225 milhões, 69 são da Adidas, que é a fornecedora de material esportivo. De qualquer forma, o Flamengo tem somente com patrocínios, excluindo a fornecedora, mais de 156 milhões de reais assegurados, contra, por exemplo, 81 milhões de reais por todo o uniforme garantido por Leila Pereira no Palmeiras. O patrocínio master do Flamengo paga sozinho tudo que a Leila gasta com todos os patrocínios na camisa alviverde. Só para você entender como o Palmeiras tem patrocínios defasados e o acordo da Leila com o Palmeiras em relação a Crefisa e Fã